Olá, prezados e prezadas, estudiosos e estudiosas. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a importância do conceito de estudo. Vamos começar com uma máxima assim, para ninguém esquecer. Ler apenas não é estudar. Ler apenas não é estudar. Isso porque nós queremos aqui impregnar uma ideia na nossa cachola, na nossa piolenta, de que estudar exige um método, exige uma dedicação metodológica, uma aplicação técnica, no sentido de não dispersar naquilo que estamos fazendo enquanto estamos estudando. Não é incomum as pessoas dizerem que perdem a concentração quando estão lendo, quando estão estudando. Estão lendo o segundo parágrafo, já não lembram mais do que foi dito o primeiro. Estão lendo a segunda página, já não lembram mais do que foi dito na primeira página. Então, isso é por falta de metodologia, por falta de uma aplicação do espírito e da inteligência para aprender a aprender. Quando você aprende a aprender, fica fácil de aprender. Sacanagem, né? Muito bem, o estudo é diferente da leitura no sentido de que a leitura tem um conceito muito abrangente. O Paulo Freire escreveu no seu livro A Importância de Ato de Ler que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura dessa não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Ora, ele traz aqui uma visão de leitura de mundo, uma abrangência, no sentido de que alguém, antes mesmo de entrar na escola, de entrar para o processo de escolarização formal, ele já faz a leitura do mundo que cerca, do mundo qual ele compõe. Então, a leitura é muito abrangente. No caso do estudo, embora seja também abrangente, ele é mais formalizado. O estudo é mais metodologizado, mais técnico. Ainda mais se nós pensarmos nos gêneros, nos métodos de produção do estudo, tais como o fichamento, as anotações corridas, as técnicas de sublinha, a paráfrase, a produção de esquemas, de resumos e resenhas, que é o que essa disciplina, o que essa atividade online vai produzir de conhecimentos para vocês melhorarem aquilo que vocês já trazem de conhecimento para trás-mente de vocês, né? É importante, então, nós entendermos que, para nós que estamos na universidade, sobretudo, esse tantão de disciplinas que vocês cursam em um semestre só, é muito difícil vocês fazerem leitura apenas e fecharem o material e guardarem. Daqui 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, vocês já não se lembram com tanta profundidade daquilo que foi estudado. Então, o certo é estudar, fazer com profundidade aquele gesto, aquele ato, aquela prática, aquela ação de maneira ativa, no sentido de que você vai lendo os textos e produzindo algo sobre aquilo que está lendo. O primeiro passo é sempre, nunca deixar de anotar o título da obra, o nome da autoria da obra. Depois, já na continuidade da leitura do texto, buscar no dicionário os significados, os sentidos das expressões que mais se encaixam ali do texto que você está lendo, para você não se perder no significado dos parágrafos, nos núcleos dos parágrafos. Outro lugar também para se fazer uma boa busca é na enciclopédia. A vantagem é que hoje, no mundo atual, nós temos aí os recursos da internet que trazem para a gente o dicionário e a enciclopédia praticamente amalgamados, para nós encontrarmos com muito mais velocidade e eficiência aquilo que nós não compreendemos dos vocábulos, das expressões, dos conceitos que estão nos textos. Então não se deve deixar de buscar no dicionário e na enciclopédia de forma alguma, porque senão você perde o sentido, né? Perde o núcleo do parágrafo. Aquilo que você não está entendendo tem que se buscar, tem que se pesquisar. Depois disso, e na continuidade disso, você tem que ler com um lápis e uma borracha, para já ir anotando ali na borda do seu material e também para você sublinhar aquilo que é importante, aquilo que é destacado pela autoria dos textos. Quando você sublinha, você vai selecionando aquilo que tem mais relevância com o tema, com os objetivos, com as ideias centrais, os argumentos, a tese defendida. Então, são algumas palavrinhas-chave que vocês vão aprendendo a identificar nos textos, que vão fazer toda a diferença no processo de compreensão do projeto daquela autoria, daquele texto, do projeto de discussão daquele tema pelaquela autoria. E isso é estudar de verdade. Após isso, você pode retirar isso na forma de fichamento. Como é que seria o fichamento? Ora, tem gente que faz já transformando aquilo que foi dito
por expressões mais próprias, na forma de paráfrase. Para explicar o que é paráfrase, eu deixei no material de vocês, na biblioteca digital de vocês, um pequeno texto onde eu sintetizo o que quer dizer parafrasear, o conceito de paráfrase, e também fiz uma síntese dos métodos de fichamento, esquema e resumo, para vocês também conseguirem filtrar com mais velocidade quando necessário. Além disso, tem um material de capítulos mais aprofundado. Olha só o que o João Bosco Medeiros diz para nós aqui em um material que eu deixei para vocês, que é um material excelente, inclusive, muito sugestivo. Olha o título: Como tornar o estudo e a aprendizagem mais eficazes. Olha como é que ele conceitua, né? Grosso modo ele quer dizer assim, de maneira panorâmica, ainda não com muito detalhamento, sem muita precisão. Pensa bem, grosso modo, estudar é realizar experiências submetidas à análise crítica, ou seja, uma abordagem analítica do texto, e a reflexão com o objetivo de apreender. Reflexão, pessoal, é quando você tem um demoramento, palavra nova aí, né? Um demoramento sobre o objeto lido. Você não passa por ele como se ele fosse algo que não tem importância, você se dedica ali. Apreender tem a ver com esse processo que o estudo traz, que é o processo de criação de memória demorada, né? Memória curta, longa, de médio e longo prazo. Nós queremos memórias de pelo menos de médio a longo prazo, para nós termos realmente o conhecimento daquilo que estamos estudando. O apreender tem a ver com os processos de apropriação daquilo que estamos estudando. Então, com o objetivo de aprender informações que sejam úteis à resolução de problemas. Problemas aí nesse caso geral, né? Uma prova, um concurso, um conhecimento que você busca naquela área específica. Ele traz também aqui, o João Bosco Medeiros traz para a gente o que o dicionário Aurélio Buarque de Holanda traz para nós sobre o que é estudar. O estudo é a aplicação zelosa do espírito para aprender. Aplicar a inteligência para apreender. Dedicar-se à compreensão de fatos, fenômenos, seres e ações. Olha que legal essa definição, porque é bonito a gente perceber. Então, eu faço o fichamento aplicando o meu espírito e a minha inteligência para apreender, para criar memória ou rememoração. Porque se eu esqueci, eu posso voltar naquilo que eu anotei. Quando eu leio e não anoto nada, não crio um banco de memória daquilo que eu estou estudando, a tendência é eu me perder naquilo que eu estou estudando. Quanto mais denso vai ficando, menos memória eu vou criando sobre aquilo que eu estudo. Então, é fundamental fazer o fichamento, as anotações corridas. Como é que se faz? Se faz em tópicos mesmo. Asterisco, a seleção daquelas ideias, e ao final delas um parêntese e coloca lá a página, e tem gente que coloca inclusive a página e o parágrafo, para ficar bem delimitado de onde é que foi encontrada aquela informação que está ali, aquela ideia que está ali, aquele conhecimento que está ali. Outra forma de fazer também um apanhado de estudo é a esquemática. Quando eu faço o esquema, eu estou fazendo o eletroencefalograma da autoria. Eu estou tentando compreender qual projeto de autoria reside naquele texto. Então, se o autor usa um tipo de raciocínio, se ele faz conexões, tudo isso vem no meu esquema. Como é que ele pensa o texto? Ele pensa o tema dividido em tantas ideias centrais que se distribuem de tais maneiras, em tais tópicos, títulos, subtítulos, seções, subseções, como é que elas são desenvolvidas. E aí você cria uma espécie de esqueleto, uma espécie de chassi, uma espécie de alicerce daquilo que é o texto. Então, quem escreve um texto planeja, faz o rascunho, revisa e publica. E a gente pega o texto publicado para encontrar o planejamento e a estrutura inicial do texto. Como é que o autor planejou aquilo e colocou aquilo nas ideias estruturadas no texto. A gente vai buscar então a conexão dele, a hierarquia das ideias, como é que cada parte do texto vai se ligando, desde a introdução até as considerações finais ou conclusões, certo? Isso é esquematizar, fazer a leitura daquilo que o autor projetou. Não é você que faz o esquema, você retira o esquema que está no texto. Lá no PowerPoint tem até um ícone chamado Smart Art, em que eles trazem várias lâminas
de vários desenhos específicos para você perceber quais daquelas lâminas tem mais condizência com o texto que você está lendo, com a estrutura das ideias que você está lendo. E aí você pode selecionar, já fazer no PowerPoint esse esquema seu ali. Tem gente que costuma pegar a folha do caderno, em vez de ficar com ela assim, coloca ela assim, né, na forma de paisagem, né? E aí, paisagem ou retrato? Agora eu me confundi. Mas de todo modo, coloca ela na horizontal, porque aí você consegue ter mais amplitude para ramificar as ideias. Tem gente que faz esquema com numeração, né? 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, aí 2.2.1, né? Dependendo do modo como a autoria vai distribuindo as ideias, você vai elencando isso. Inclusive tem autores e autoras que já trazem isso no próprio texto, separando as seções e subseções do texto, né? Os itens e subitens. No caso específico, tem gente também que faz colchetes, chaves, parênteses, setas, indicativos de toda forma para mostrar como é que as ideias estão conectadas na hierarquia delas. Então o esquema é muito importante para nós reduzirmos aquilo que nós vamos revisar depois, aquilo que nós vamos criar memória. Tem casos específicos de gente que faz esquema de 2 páginas, uma página de um livro inteiro. Olha que maravilha! Você sintetiza uma obra toda em uma única página e você depois, na necessidade de revisar essa obra, volta só naquele esquema que você fez e consegue capturar ali a essência da obra, ou do capítulo, ou do artigo científico, do texto de uma maneira geral. Por fim, o resumo, né? O resumo é uma maneira de você produzir um novo texto no qual você é o autor ou autora, mas que obedece àquilo que foi escrito por um texto que você estudou. Então, o resumo é um novo texto com uma nova autoria, mas com as ideias mantidas, com a estrutura de ideias mantidas do texto lido, do texto estudado, do texto que está sendo resumido. O resumo perde para o texto estudado na sua linguagem, porque a estética é mais objetiva, e perde no tamanho, por isso que se chama resumo. Geralmente os estudiosos dessa área costumam indicar que um resumo tem 1/3 da obra original, mas aí, dependendo do tipo de obra, você pode reduzir ainda mais. Mas o que interessa é que o resumo você faz com suas próprias palavras. Você faz com aquilo que você está compreendendo daquilo que está lendo. No decorrer, inclusive, da leitura, você já vai construindo o seu resumo. Não precisa terminar o texto para depois fazer o resumo. Não, você pode ir no encadeamento de cada parte do texto que você está lendo, já ir fazendo os seus parágrafos de resumo ali, ou então o seu parágrafo único de resumo. E fica incrível, porque você reduz, reflete, cria uma compreensão mais detalhada. E é para isso que existem, então, esses métodos de leitura, esses métodos de estudo, tá certo? Muito obrigado a vocês, um abraço.